Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Se no primeiro capítulo do seu Evangelho, Mateus trata da origem de Jesus, no segundo, ou seja, neste que lemos, ele se dedica à sua missão, a falar do destino de Jesus. Jesus é o Messias, um rei como o novo Davi, embora maior que o primeiro, no qual se cumpriram as profecias. A estrela que anunciou o seu nascimento, o nascimento em Belém, a submissão a Deus dos reis da terra que lhe oferecem os seus dons e o adoram. Os magos, que pelo fato de não serem judeus e desconhecerem as Escrituras, receberão o chamado à salvação em Jesus Cristo. Assim o entendeu a Igreja ao decidir celebrá-los na solenidade da Epifania, que significa manifestação do Senhor. Assim diz São Leão Magno: que todos os povos venham a integrar-se na família dos patriarcas, e que os filhos da promessa recebam a bênção da descendência de Abraão. Que todas as nações, na pessoa dos três magos, adorem o Autor do universo, e que Deus seja conhecido, já não apenas na Judéia, mas em todo o mundo, para que em toda parte seja grande o seu nome em Israel. O Evangelho não nos diz grandes coisas sobre a identidade desses magos. A sua origem e o seu número não foram, ou melhor, foram somente especificados por tradições tardias. A mais conhecida tem por base o Evangelho apócrifo armênio, que afirma que os magos eram 3 reis irmãos, originários da Pérsia,
de nome Melquior, Gaspar e Baltazar. Com a pergunta: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Mateus, no seu evangelho, introduz, por assim dizer, um contraste entre dois reis, Herodes e Jesus, que têm dois modos diferentes de reinar. O de Herodes, cruel e desumano, o de Jesus, cheio de mansidão. Vimos a sua estrela no Oriente. De acordo com a mentalidade da época, o nascimento de personagens importantes estava relacionado a determinados movimentos dos astros, e Deus, por sua vez, poderá ter aproveitado essas noções para conduzir os magos a Jesus Cristo. Desse ponto de vista, o sentido da passagem é claro. Os magos iniciam o seu itinerário na revelação de Deus na natureza, a estrela, mas têm de passar pela revelação nas Escrituras de Israel para encontrarem o Deus verdadeiro. Os presentes oferecidos eram muito apreciados no Oriente, além de terem significado próprio. Santo Hilário de Poitiers vê neles uma confissão do ser de Jesus, que recebe ouro como rei, o incenso como Deus e a mirra como homem. Acompanhemos os magos do seu caminho até Cristo, que na mesa da Eucaristia se dá inteiramente a nós. Adoremo-lo, como fizeram os magos diante do menino, e abracemos uma vida nova, como fizeram os magos que, instruídos por Deus, retornaram à sua pátria por um outro caminho. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.